arte de viver é mais semelhante à luta do que à dança, pois devemos nos manter eretos e em guarda contra os golpes súbitos e imprevistos da vida. De minha mãe, aprendi a piedade, a caridade e a abstinência, não somente dos maus atos, como até mesmo dos maus pensamentos. De Apolônio, eu aprendi a cultivar a liberdade de pensamento e a firmeza nas decisões, a não atentar para nada mais, nem sequer por um momento que não há razão, e a ser sempre o mesmo nas grandes dores, nas ocasiões em que perdemos um filho ou nos longos períodos de doença. De Máximo, aprendi a governar a mim mesmo e não me distanciar de meu próprio pensamento, seja por qual motivo for, a ter ânimo em todas as circunstâncias, até mesmo na doença, a ter uma justa mistura em meu caráter moral de doçura e dignidade, a cumprir os deveres que me são colocados sem reclamar da vida. Em meu pai, eu observei o temperamento suave e uma determinação invariável no cumprimento das decisões tomadas após a devida reflexão. Um período limitado de tempo lhe foi concedido, e se não aproveitar para limpar as brumas de sua mente, o tempo escorrerá junto com a sua vida para nunca mais retornar. Em todo momento, pense constantemente como um romano e como um homem, para que possa cumprir seu dever com dignidade, simples e perfeitamente, com afeição, com liberdade e com justiça, aliviando a si mesmo de qualquer outro tipo de pensamento. Não desperdice o que lhe resta de vida pensando na vida alheia, a menos que em tais pensamentos exista algum objeto de interesse público comum. Pois quando se prende a preocupações do tipo o que o fulano faz e por que o faz, e o que deve estar dizendo, no que deve estar pensando, maquinando e coisas assim, se perde um tempo precioso que deveria ser usado para cuidar do governo de nossa própria alma. O homem deveria se habituar a ter em sua mente pensamentos de tal qualidade que, se lhe perguntassem repetidamente no que está pensando, possa sempre responder de forma imediata e verdadeira, nisto ou naquilo. Os homens buscam isolar-se em retiros, casas de campo, nas praias e nas montanhas. E você também já desejou muito estar em tais situações. Mas esta é a marca dos homens medianos. Pois aquele que filosofa sabe que está em seu poder a decisão de retirar-se para dentro de si mesmo, pois não há local mais pleno de tranquilidade e liberdade do que a própria alma de um homem, quando retirada do turbilhão mundano, particularmente naquele homem que carrega dentro de si tal sorte de pensamento que, quando tem a possibilidade de contemplá-los, encontra imediatamente a plena serenidade. E eu afirmo que esta serenidade é nada mais do que a boa disciplina da mente. Tudo o que é belo, de alguma forma, é belo em si mesmo. A sua beleza completa a si mesma. Não depende do que é externo, nem tem a necessidade de ser louvada. Da mesma forma, ela não se tornará nem melhor e nem pior pelo simples fato de ser admirada. Acaso uma esmeralda perderia alguma parte de sua beleza se deixasse de ser louvada? Ou o ouro, ou o marfim, ou a lira, ou o punhal, ou a flor, ou o arvoredo? É uma vergonha que a sua alma desista da vida
enquanto seu corpo segue em frente. Não imagine aquilo que você não tem como algo melhor do que aquilo que você já possui. Daquilo que já possui, pensa no que é melhor e quanto lhe custaria obtê-lo caso isso que você já tem faltasse para você. A cada infortúnio que lhe surgir à frente, pergunte a si mesmo: o que há de suportável e intolerável nesse trabalho? Você terá até mesmo vergonha de confessar a resposta. É próprio da perfeição moral viver cada dia como se fosse o último, sem comoções, nem preguiça, nem fingimento. Ganhar riquezas sem se afetar pelo orgulho e perder sem se afetar pelo apego. O olho sadio deve ver tudo o que é visível e não querer ver apenas o verde. O ouvido e o olfato sadios devem estar preparados para todos os sons e odores. O estômago sadio deve digerir bem todos os alimentos, assim como o moinho tritura os grãos que lhes são dados para moer. Da mesma forma, o pensamento sadio deve estar preparado para tudo o que se passa na vida. Aquele que diz que meus filhos sobrevivam ou que todos louvem minhas ações se comporta como o olho que quer ver apenas o verde, ou os dentes que só aceitam mastigar o que for macio. No exercício dos nossos pensamentos, devemos nos guiar antes pelo pugilista do que pelo gladiador. O gladiador basta que perca sua espada para que esteja morto. Já o primeiro, o pugilista, tem sempre a própria mão consigo e lhe basta cerrar os punhos para prosseguir na luta. E aí, pessoal, Rinoel Marinho aqui. Essas são as reflexões de Marco Aurélio. São muitas. Eu espero que você tenha gostado. O livro que eu trouxe é o livro Meditações de Marco Aurélio. Só para você entender o contexto, todas essas frases ali são várias enfim, são muitas que ele escreveu. E ele fazia essas frases, esses textos para ele mesmo, para ele ler, para ele relembrar. Então ele era muito guiado pelo estoicismo, o Marco Aurélio. Ele se guiava no estoicismo, na filosofia estoica. Ele pegava os princípios do estoicismo e aí toda vez que ele via ele dar uma errada, ele dar uma vacilada, toda vez que ele via coisa assim nesse sentido, ele pegava e escrevia num diário dele. Muita gente fala que o objetivo dele não era lançar um livro, coisa assim nesse sentido, era para ele ler, para ele refletir. E o que é interessante você entender do contexto, assim, o que me atrai muito a ler a história de Marco Aurélio? Marco Aurélio foi um imperador romano. O que você tem? Por que isso é interessante, né? O que isso me atrai? Eu vou expor aqui para você. Hoje, você tem acesso ao Joe Biden, né, que é o presidente dos Estados Unidos. Você tem acesso ao Bush, ao Barack Obama. Você não tem acesso ao que ele pensa. Talvez você tenha acesso a um livro ali. Só que, ainda assim, nós somos contemporâneos dessa galera aí que já foi presidente dos Estados Unidos. Por que eu estou usando os Estados Unidos como exemplo? Porque Roma era como se fosse os Estados Unidos hoje, naquela época. E aí, o que a gente sabe? Que, por exemplo, uma coisa é o Joe Biden tá falando o que ele entende que vai ser o futuro dos Estados Unidos. Só que a gente não vai estar aqui para ver se realmente qual foi o futuro dos Estados Unidos, o que aconteceu, quais foram as ações do Joe Biden que deram certo e que deram errado. Ele estava certo ou ele estava errado? O que ele fez foi bom para a população ou foi ruim para a população? Só que
a gente só vai saber disso, cara, daqui quem sabe a 200, 300 anos, quando os historiadores olharem pra trás e falarem assim, ó, galera, o Joe Biden fez isso, Bush fez isso, Trump fez aquilo, a galera fez isso, Barack Obama fez não sei o que, e resultou nisso, resultou naquilo, gerou um problema nisso bem aqui, nananana. Então, é como se a gente estivesse olhando em retrospecto pra um cara que já foi como se fosse um Joe Biden da vida, como se fosse um Trump. Tu olha pra ele e vê o que estava passando na cabeça desse cara. Por que é interessante isso? Porque provavelmente as coisas que passam, as aflições, os medos, as angústias, o que passava na cabeça dele, cara, não deve ser muito diferente do que passa na cabeça desses caras hoje em dia. Porque, querendo ou não, nós somos seres humanos. Ah, mas Noé, antigamente era guerra. Cara, hoje também tem guerra, mas de um outro formato. Mas os medos, as angústias, a forma como o pensamento se constrói, eu não duvido muito que seja diferente. E aí, só para você entender, Marco Aurélio, ele foi um grande líder, ele é considerado um dos melhores imperadores que Roma teve. Então ele teve um bom direcionamento. Só para você entender, tem muito imperador maluco, cara. Quando você lê a história de Nero, Nero era malucaço. E quando tu lê a história de Marco Aurélio, Marco Aurélio era um cara assim bem concentrado, bem assim, obviamente ele tinha lá os seus problemas, mas a gente entende, a gente percebe que ele tinha pensamentos à frente dele, né? Então você vê um cara que governou como se fosse os Estados Unidos da época, que no caso era Roma, uma das maiores potências do mundo ali, com cavalo, com não sei o que, com exército, e você vê o que ele pensou, cara, isso é muito louco. E olha os pensamentos dele, que ele tinha 2000 anos. Olha o que ele pensava. Me diz se não é muito importante para hoje em dia esses pensamentos aqui que eu selecionei. Pô, vale uma reflexão a respeito da vida do cara aí, não vale? Então eu espero que você tenha gostado, que você reflita muito sobre o que você ouviu aí. Valeu, até mais, tchau!